Bom dia, querido, graça e paz. Chegamos à sexta-feira, já entrando aí no nosso final de semana, crendo no favor de Deus, na graça, para um refrigério, para um tempo com a nossa família. Mas antes vamos concluir aquilo que estávamos tratando sobre os aspectos de viver como um abençoado. E hoje eu quero trazer para você mais uma das características de viver como alguém que é abençoado. É ter a consciência de que a bênção do Senhor, ela produz sem dor. Mas como é isso? Provérbios 10, 22, que nós já lemos lá atrás, diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E eu gosto de algumas outras versões, por exemplo, lá na Almeida do século XXI, que diz que a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. A Bíblia, a Mensagem, diz que a bênção do Eterno torna rica a vida, o esforço humano nada altera nem acrescenta. Numa outra versão diz que a bênção do Senhor é que enriquece e o nosso esforço nada lhe altera. Na Bíblia Viva diz que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. O que nós entendemos aí? Nós já entendemos que a bênção é aquilo que é acrescentado em nossa vida onde havia falta. Nós entendemos que ser abençoado é viver com a condição do Senhor de produzir o suficiente para nós mesmos e ainda sobrando. Então, entendemos também que essa bênção, ela é uma condição que Deus havia pensado para o homem desde lá do início. Quando ele cria o homem, coloca ele no jardim do Éden, ou seja, um jardim de prazer, um jardim onde toda a provisão estava lá, não haveria falta, pelo contrário, além de ter tudo lá que o homem precisava, ainda havia os braços do rio que davam ao homem velocidade, ao fato de ser frutífero e tantas outras coisas. Quando Deus coloca o homem nessa condição de abençoado, o homem é que depois se separa de Deus através da desobediência, se separa da bênção de Deus. E por isso a maldição, quando o homem desobedece, lá nós vimos em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 17, que por conta do erro do homem, Deus comunica ao homem que ele, o homem, amaldiçoou a terra. Nós já vimos isso lá atrás. Então nós entendemos que essa separação da bênção, que é essa bênção que produz riqueza, não traz dor, não traz fadiga, não traz cansaço, essa bênção ela foi perdida no homem quando ele desobedeceu, mas recuperada em Cristo Jesus, quando Jesus se faz maldito e nos abençoa. Então, a bênção que produz riqueza sob o favor de Deus não é necessariamente sobre o trabalho árduo ou a fadiga. Nós devemos trabalhar, aquele que não trabalha, por favor, não coma, mas entendemos que esse trabalho ele não precisa ser árduo ou ele deve ter um esforço além da medida, porque se somos abençoados, podemos ter em Deus a provisão e a prosperidade aonde tocarmos a nossa mão. Um bom exemplo para a gente entender o que é um trabalho de um abençoado e um trabalho não abençoado é quando nós conferimos a pesca de Pedro. Sabe, querido, Pedro estava vivendo numa velha aliança e Pedro não estava usufruindo de ser um descendente de Abraão, porque afinal de contas Jesus ainda não tinha sido maldito em lugar dele. Porém, Pedro tem uma oportunidade única de estar frente a frente com Jesus e de ceder a Jesus o seu barco para que Jesus ministre. E quando Jesus esteve no barco, aquele barco de Pedro, diante do abençoador, ele tem uma nova condição. Então, a Bíblia nos diz lá em Lucas 5 que Jesus diz a Pedro, após ter usado o seu barco emprestado, para ele lançar novamente a rede. E Pedro então dá uma resposta no versículo 5 de Lucas 5.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, um trabalho árduo, fadiga, força do seu braço, Pedro não estava à toa. Pedro trabalhou a noite toda. Ele teve um trabalho árduo e não abençoado, porque não houve acréscimo para ele. Mas ele diz: nada apanhamos, porém, sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro reconhece em Jesus o abençoador. Pedro reconhece a bênção. E após ele ter cedido aquele barco já não era mais um barco comum. Pedro não era também alguém sem acesso à bênção, porque Jesus em pessoa estava à frente dele. E nós vamos entender que, e eu creio e gosto de pensar, isso não é uma doutrina, somente uma reflexão minha, a experiência e o conhecimento com a unção nos mostra que os sinais eles acompanham a palavra. Eu tenho visto os próprios textos bíblicos demonstram que após uma palavra pregada há a manifestação dos sinais. E eu fico pensando comigo mesmo que muito provavelmente naquele dia Jesus fez aquilo que ele foi ungido para fazer: apregoar aos pobres, anunciar-lhe os evangelhos, a novidade de vida. E eu creio que Jesus deva ter falado algo sobre ser abençoado, sobre prosperidade, sobre o desejo de Deus em nos alcançar, em nos abençoar. E aí, depois desse pensamento meu, a gente volta lá para o barco. Pedro agora está no barco sobre uma palavra de Jesus. E depois de um trabalho árduo onde teve fadiga e sem resultado, escassez, falta, Pedro agora sobre uma palavra, ou seja, uma bênção, ele lança novamente a rede. E agora a rede vem cheia de peixes. Porque, querido, bênção é acréscimo. Bênção é acrescentar aquilo que faltava. E o que Pedro precisava naquele dia, o que aquelas redes estavam vazias, era de peixe. E os peixes vieram, afinal de contas, havia a bênção sobre a vida do homem, diz que ele teria domínio sobre os peixes. Jesus sabia disso. E havia um comando, uma bênção, uma palavra liberada para abençoar Pedro, acrescentar. E aquela rede, então, vem cheia de peixe. Lucas 5, após ele falar sobre isso, lá no versículo 6, diz assim: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. De uma condição de maldição, de falta, de não ter provisão, de escassez, de deficiência, após uma palavra do Senhor Jesus, Pedro então recebe a bênção, a provisão, o acréscimo de Deus. Então, querido, isso é para que a gente entenda que quando a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, nós entendemos que a bênção é uma capacidade de adquirir riquezas pelo nosso trabalho, porque ele não diz que a bênção é que simplesmente riqueza caia do céu, mas essa capacidade de adquirir. Então é necessário que a gente faça algo, mas a capacitação veio como? Com a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Você é abençoado, você é herdeiro das bênçãos de Abraão, assim como Pedro, que vivia numa velha aliança com a escassez, com a falta, após o contato com Jesus, aonde era escasso, foi acrescentado. Da mesma maneira, na minha vida e na sua vida deve ser. Aonde há escassez, aonde há deficiência, o nosso contato com Jesus precisa alterar isso. E aonde há falta, deve haver acréscimo. Aonde havia falta, deve haver provisão. A que ponto? A ponto de nos atender, a ponto de nos sustentar, mas também de haver abundância. Para quê? Para abençoar outras pessoas e também para
cumprimento do nosso propósito. Então, eu quero que você encerre essa semana com a convicção de que você é abençoado e começando a mudar o seu comportamento, porque se você é um abençoado, você precisa começar a agir, a viver e a declarar como um abençoado faz. Creia e verás. Eu creio em nome de Jesus que essas palavras vão te animar e motivar a andar numa condição que você já tem em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu gosto de pensar que da mesma maneira que os insetos são atraídos pela luz, e se você já viu, principalmente o cupim quando ele está com asas, se você já viu quando nós temos luz, os insetos eles são atraídos por ele, da mesma maneira eu creio que as riquezas elas são atraídas pelos abençoados. Você não vai precisar conquistar isso com fadiga ou de forma árdua, mas com a consciência de ser abençoado, você vai começar a declarar: riquezas venham, fartura venha, e eles vão ser atraídos pela sua consciência e a provisão ao ponto de lhe atender e que você possa abençoar outras pessoas vai estar na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é aquele que nos abençoou, nos preparou para sair do lugar de escassez para um lugar de abundância, Pai, aonde há acréscimo. Nós cremos assim e vamos viver como aqueles que creem. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, em olhos espirituais abertos, para que os teus filhos andem na posição de herdeiros e descendentes da bênção de Abraão. E eu creio, Pai, que aonde havia falta, aonde havia escassez, vai haver acréscimo, vai haver fartura na autoridade do nome de Jesus. Viva como um abençoado que você é. Entre nesse fim de semana consciente, declarando que você é um abençoado. Semana que vem a gente continua conversando sobre como viver sendo abençoado. Tenha um final de semana abençoado, próspero, cheio de graça e favor, na autoridade do nome de Jesus.